professor Paulo. Essa semana a gente viu alguns conteúdos lá no Centro de Mídias, né? Então eu convido vocês para a gente dar uma revisada e também praticar um pouquinho do que a gente estudou, tá? A gente vai rever um pouquinho do que são os múltiplos e divisores, certo? Então vamos lá. Galerinha, então a gente vai ver aqui o que são esses múltiplos que a gente conseguiu acompanhar um pouquinho lá na aula do Centro de Mídias, né? Quem estava presente lá no dia da aula viu um pouquinho sobre múltiplos. O que é o múltiplo de um número? A gente está acostumado a fazer, né, a tabuada, colocar, né, as multiplicações que a gente faz com os números. Então, se a gente lembrar de quando a gente faz a tabuada, a gente vai lembrar dessa palavrinha múltiplos aqui, tá? Anota aí que o múltiplo nada mais é do que o resultado da tabuada, tá? De forma bem simples, tá bom? Para vocês entenderem. É o resultado da tabuada. Se a gente lembrar que o múltiplo é o resultado de uma tabuada, a gente não vai esquecer que quando a gente tiver que achar o múltiplo de um número, a gente tem que pensar na tabuada desse número, tá bom? Então, vamos pensar nos múltiplos do 2 aqui. Se a gente pensar na tabuada do 2, quais são os resultados que a gente vai encontrar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, tá aí os resultados da tabuada do 2. Vamos pensar na tabuada do 3. Quais são os resultados que vão aparecer lá na tabuada do 3? Sem contar o zero, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e o 30. Vamos pensar na tabuada do 4 agora. Os resultados da tabuada do 4, que são os múltiplos do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e o 40. Né? Então, a gente fez aí a tabuada do 4. A gente conseguiu colocar todos os múltiplos aqui, do 2, do 3 e do 4. Tá? Então, é importante lembrar disso. Se eu quisesse os múltiplos do 12, eu ia pegar a tabuada do 12. 12, 24, 36, 48 e assim por diante. Agora, vamos pensar na tabuada do 2, do 3 e do 4 para a gente analisar esses resultados. Lá na aula a gente viu um pouquinho sobre o que era esse MMC, né? Que a gente fez aí. Talvez vocês tenham ficado um pouquinho aí com dúvida em relação a isso, né? O que era esse MMC, que eles chamaram de mínimo múltiplo comum, tá? Então, pensa na tabuada do 2, do 3 e do 4. Se a gente pensar no mínimo, o mínimo quer dizer o menor valor que vai aparecer na tabuada do 2, do 3 e do 4. Só que tem que aparecer nas 3 tabuadas que eu estou pedindo. Então, eu estou pedindo o MMC entre 2, 3 e 4, tá? Então, vamos olhar nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. A gente vai olhando e analisando os números, tá bom? Então, vamos pensar na tabuada do 2. O 2, ele aparece na tabuada do 3? Não. Na tabuada do 4, ele aparece? Não, porque o menor também aqui é o 4. Então, a gente vai para o próximo número. O número 4. O número 4, ele aparece na tabuada do 3? Não aparece, professor. Então vamos para a tabuada do 4. Ele aparece aqui, ó. Só que ele não apareceu na do 3. Então não posso dizer que ele é o mínimo múltiplo comum do 2, do 3 e do 4. Porque ele tem que estar nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Tá bom? Então a gente vai para o próximo e assim por diante, até achar um número que esteja nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Tá bom? E aí a gente vai encontrar lá no 12 o número correto, né? Que o 12 ele vai aparecer tanto na tabuada do 2, quanto na tabuada do 3, quanto na tabuada do 4, certo? Então, qual que é a resposta aqui para nós? Do MMC é o 12, porque eu estou falando do 3, do 2 e do 4 ao mesmo tempo, tá bom? Professor, mas
eu estava olhando na tabuada e eu vi que tem outros números que aparecem, né, nas três tabuadas. Se eu fizer mais para frente esses resultados, se eu continuar essa tabuada do 2, do 3, do 4, eu vou achar outros valores que podem aparecer nas três tabuadas. Mas eu estou pedindo o mínimo. Então, esse primeiro M aqui de mínimo, eu não posso esquecer disso. Então, é só o menor valor que eu preciso, tá bom? E para a gente achar esse MMC, tem que fazer tabuada sempre, né, para achar o MMC? Não. Né, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a gente consegue fazer o MMC sem ter que construir toda a tabuada de todos os números ao mesmo tempo, sem ser esse método. Continuando, então, a gente vai ver então um pouquinho, né, o que são os divisores, né? Para a gente lembrar também de maneira bem simples, né, alguma coisa que a gente viu já essa semana, a gente vai dizer que os divisores são aqueles números que dividem outros números. Mas, nessa divisão, a gente tem que ter uma condição, né? Qual que é essa condição? Essa divisão ela tem que ser uma divisão exata, tá bom? Uma divisão exata. E o resto, né, para ela ser uma divisão exata, o resto dessa divisão ele tem que ser igual a zero, tá bom? Então, basicamente isso. E aí, a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Então, eu peguei, por exemplo, aqui o número 90, né? Para eu pensar nos divisores de 90. Então, eu fiz duas divisões aqui. Uma eu fiz 90 dividido por 3, quando a gente fez essa divisão aqui. Se eu olhar, o resto dela foi zero. Então, eu já sei que é uma divisão que pode ser exata. E o resultado foi 30. Então, é uma divisão que é exata. Ela não tem um número decimal, um número com vírgula no resultado. Então, a gente pode dizer que o 3 é um divisor do 90, porque ele dá uma divisão para a gente exata. O próximo exemplo que eu peguei foi o 90 dividido por 4. Olha só o que aconteceu agora. O resultado foi 22, mas tem um resto aqui que é igual a 2, que é diferente de zero. Então, eu não posso dizer que essa divisão é exata. Se a divisão não foi exata, o 4 não é divisor do 90, tá bom? Agora eu tenho outro exemplo aqui, né? O número 150. Escrevi todos os divisores dele aqui, né? Então eu tenho que elencar. Como que eu vou descobrir se o número é divisor ou não? Eu tenho que fazer a divisão e descobrir se ela é exata ou não, como a gente fez lá com o 90 naquele primeiro exemplo. Se o resultado não for exato, né, o número do resultado não for inteiro e o resto zero, a gente não pode dizer que ele é divisor. Então, nesse caso aqui, todos os números que aparecem para vocês aqui são divisores do 150, tá bom? E para a gente entender por que eu usei esses dois exemplos, né, 90 e 150, a gente vai pensar um pouquinho também nesse termo que vocês aprenderam aí, que é o EMDC, ou seja, o máximo divisor comum. Máximo quer dizer o maior, e o comum é aquele que está acontecendo com os dois números, é aquilo que vai acontecer com os dois números que eu estou usando. Nesse caso, eu quero o máximo divisor comum do 90 e do 150. Então, eu tenho que pensar quem é o maior número que aparece nos divisores desses dois números, tá? Então, eu fiz aqui, escrevi os divisores do 90. Fui lá, fui resolvendo as divisões, achei esses divisores. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 35, 90. Fiz os divisores do 150. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150. Agora eu vou ter que localizar quem é o maior nesses conjuntos que aparecem nos dois. Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Olhando já para o 90. Poxa, tem 90 aqui em cima na tabuada do... Na tabuada não, perdão. Nos divisores do 150.
Não tem, né? Tem 90, aqui tem 150, aqui tem 75, mas aqui não tem. No 150 eu tenho o 50, mas aqui eu não tenho 45. Opa, cheguei no 30. Aqui no 30 eu percebo que ele aparece no 150 e aparece também no 90. Então ele é um divisor que é comum para os dois números e é o maior possível, né? Eu não consigo pegar um número maior que 30 que dê para dividir exatamente o 90 e o 150. Quando eu encontro esse número, eu chamo ele de MDC, como a gente já viu no anterior. E aí, para encontrar o MDC, eu tenho que escrever sempre todos os divisores? Né? Eu perguntei aquela hora, para eu escrever o MMC, eu tenho que escrever toda vez a tabuada inteira? Então a resposta para essa pergunta, ela é a mesma, né? Não, não tenho. Eu não tenho que fazer isso, não, né? Eu não preciso fazer todo um processo, ficar dividindo toda vez os mesmos números. É importante eu saber conhecer, localizar, para que agora, mais para frente, a gente consiga identificar esse MMC e esse MDC sem precisar fazer toda vez esse monte de número, tá bom? Então, até a próxima. E aí, galerinha? Agora que vocês já reviram um pouquinho, né, dos múltiplos, dos divisores, então eu peço para vocês, né, se vocês tiverem alguma dificuldade, para vocês revisarem o vídeo, pausa nas partes que vocês tiveram dúvida, se precisar voltar, tentar pegar uma outra explicação, certo? Para que vocês possam agora praticar aquilo que vocês aprenderam. Tá? Lá no Google Sala de Aula de vocês, eu vou colocar uma nova tarefa para vocês demonstrarem um pouquinho do que vocês aprenderam. Então, vamos ver se vocês entenderam essa parte de como localizar um múltiplo, um divisor de um número. Tá bom? E também o que é o máximo divisor comum entre dois números ou mais números, certo? Então eu espero vocês por lá e aguardo as tarefas de vocês. Até mais!